Agora do exercício 9. Um fabricante vende um produto por 80 centavos a unidade. Então, cuidado. Esse 0,80 é o preço de venda de cada unidade do produto. Então, se eu vender uma unidade, eu vou receber 80 centavos. Se eu vender 2 unidades, eu vou receber 2 vezes 80. Se eu vender 3 unidades, eu vou receber 3 vezes 80 e assim por diante. O que eu recebo, tá certo? É o que nós chamamos de receita, tá? Então, receita refere-se a tudo que eu recebo. Então, qual que é a receita nesse caso aqui? Que eu vou chamar de R de X. A minha receita é igual a 0,80 vezes X. Então, para saber o quanto eu vou receber, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 0,80, que é o preço de venda do produto, e vou multiplicar por X, onde X é a quantidade, tá, vendida. Então, X é a quantidade vendida. Opa! Viajei aqui. Beleza, prontinho. O que é o X, pessoal? A quantidade vendida. Com ele eu calculo o quê? O R, que é a receita, refere-se a tudo que eu vou receber, tá bom? Então, isso é uma parte. Vamos continuar, então. O custo total do produto consiste em uma taxa fixa de 40, mais o custo de produção de 30 centavos por unidade. Então, vamos anotar aqui do lado. Então, o meu custo total vai ser dado por uma função c de x, tá? Percebam que eu vou poder usar a mesma letra, porque x aqui no caso é a quantidade produzida, e a gente vai subentender nesse exercício, o autor deveria ter falado, tá? Mas vamos subentender que a quantidade produzida é vendida, tá certo? Então, o x aqui é a quantidade produzida, que vai ser igual à quantidade vendida, tá bom? Aí, professora, então, poderia mudar aqui, ó, por quantidade produzida? Pode ser também, tá bom? Para não criar confusão. Então, a receita é calculada em função da produção e o custo vai seguir na mesma linha, sendo que o custo é de 40 fixo mais 30 centavos por peça produzida. Quantas peças eu produzi? X. Então, mais uma vez aqui ao C, refere-se à quantidade produzida. Bom, vamos continuar aqui então. Aí na letra A, ele pergunta: qual é o número de unidades que o fabricante deve vender para não ter nem lucro nem prejuízo, tá? O que é o lucro, pessoal, ou o prejuízo? É o resultado da empresa, tá? Ah, mas como assim o resultado, tá? O resultado, pessoal, deixa eu anotar aqui, ó. É igual a receita menos o custo. A receita refere-se a tudo que eu recebo. O custo refere-se ao que eu gasto. Então, se eu pegar o que eu recebi e tirar o que eu gastei, eu vou ter o resultado da empresa. Tá certo? E aí, em relação ao resultado, vale o seguinte: se o resultado for maior do que zero, então eu terei lucro. Se o resultado for menor do que zero, eu terei prejuízo. O que significa isso daí, pessoal? Se eu receber mais do que eu gastei, vai sobrar dinheiro, eu tive lucro. Se eu receber menos do que eu gastei, vai faltar dinheiro, eu tive prejuízo, tá? Essa é a ideia. Então vamos lá, na letra A. Na letra A, para que o meu resultado não seja nem de lucro nem de prejuízo, o meu resultado tem que ser zero, tá? Então eu nem ganhei nem perdi. Então o resultado é zero. Não teve lucro, não teve prejuízo, tá? Mas o que é o resultado mesmo? O resultado é a receita menos o custo. O que é a receita aqui? Vamos escrever do ponto de vista matemático? Espera aí, deixa eu ganhar um pouquinho de espaço.
Então, o meu resultado aqui, ó, ele vai ser igual a receita, que é o R de X, menos o custo, que é o C de X. Então, o R de X é o cálculo que eu uso para chegar na receita, o C de X é o cálculo que eu uso para chegar no custo. Se da receita eu tirar o custo, eu vou ter o resultado, tá bom? Então, lembrando, receita é tudo que eu recebo, custo refere-se ao que eu gasto. Então, peguei o que eu recebi, tirei o que eu gastei, eu vou saber se sobrou, se faltou dinheiro, tá bom? Então, vamos lá, o meu resultado tem que ser igual a zero, aí eu não tenho nem lucro, nem prejuízo. Então, o R de X menos o C de X tem que ser igual a zero. Bom, quem é o R de X? É a receita. E a receita é dada por uma fórmula. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, galera, que eu dei uma... que não ficou bonito. Então, R de X menos C de X tem que ser igual a zero. Então, R de X é uma fórmula. É essa fórmula aqui, ó. 0,80x. Tudo isso menos o C de X refere-se ao custo. É tudo isso daqui, ó. 40 mais 0,30x. E tudo isso vai ter que ser igual a zero, tá certo? Prontinho. Aí vamos lá então. Vamos continuar aqui. Deixa eu só dar uma melhorada aqui na letra. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer as contas para achar o valor do x. Percebam que eu tenho um único valor de x aqui, então vai dar para calcular, tá certo? Então, só lembrando, para que eu tenha resultado zero, para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo. Então, nem ganhei nem perdi. O que aconteceu? Ficou zero. Tudo que eu gastei, eu paguei conta e não sobrou nada. Eu vou fazer a receita, que é o que eu recebo, menos o custo, que é o que eu gasto. E aí eu peguei as duas fórmulas, tá? Fórmula da receita 0,80x, fórmula do custo 40 mais 0,30x. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa conta? Primeira coisa, faz a distributiva do sinal, multiplica por menos aqui, aí vai ficar 0,80x menos vezes mais 40, menos 40, e menos vezes mais 30, menos 0,30x. Tudo isso igual a zero. O que eu vou fazer agora? Letra de um lado, número do outro. Então vai ficar 0,80x menos 0,30x é igual a zero mais 40. 0,80 menos 0,30 vai dar 0,50. Então, vou fazer aqui do lado. Ó. Então, 0,80 menos 0,30, 0,50x. Isso tem que ser igual a 0 mais 40, 40. Estão vendo, pessoal, que eu estou resolvendo uma equação como qualquer outra, tá? Vou pegar agora o 0,50 que está multiplicando e vou passar dividindo. X é igual a 40 dividido por 0,5 ou 0,50, tanto faz. Fazendo essa divisão, nós vamos achar a resposta. X é igual a 80. Ou seja, se eu vender 80 peças, tá? Eu não vou ter nem lucro, nem prejuízo. Então, eu nem ganho, nem perco. Beleza? Aí vamos à letra B. Na letra B, ele pergunta: se o cliente vender 200 unidades, ele vai ter lucro ou prejuízo? Então, vamos lá. Vou calcular o resultado para 200 unidades. Então, o resultado é igual a R de X menos C de X. Então, o que eu recebo menos o que eu gasto. Eu quero o resultado para 200 unidades. Então, eu quero fazer o resultado para o X, que é o número de unidades produzidas, igual a 200, tá? Então, o meu resultado vai ser igual ao R de 200. Então, a receita para 200 peças menos o C de 200, menos o custo para fazer 200 peças, tá? Então, o meu resultado vai ser igual R de 200
É o 0,80 vezes 200, tá? Porque lembre-se, para o cálculo do R eu faço 0,80 vezes x. Se o x vale 200, é 0,80 vezes 200. Tudo isso menos o custo, que é dado por 40 mais... Cuidado aqui ao parênteses, porque vão ter dois valores ali dentro dos parênteses. E aí, se eu não tiver parênteses, eu vou acabar errando, porque o sinal vai ser aplicado em um valor só e ele tem que ser aplicado nos dois, tá bom? Deixa eu apagar aqui que não ficou bonito. Vamos de novo. Então, 0,80 vezes 200 vai dar menos, então, parênteses, o 40 mais o 0,30x, onde vai ser 0,30 vezes 200. Bom, o meu resultado é igual. 0,80 vezes 200 vai dar exatamente 160. Tudo isso menos. Aqui dentro do parênteses, ó, vai ficar 40 mais 0,3 vezes 200 dá 60. Então, eu vou ter 40 mais 60. O 40 mais 60 é o que eu gasto para fazer as 200 peças, tá? Lembre-se, o que está no parênteses refere-se ao custo. Então, eu vou pegar lá, resultado. Então, para vender essas 200 peças, eu vou receber 160. Aí, desses 160 reais, eu tenho que tirar o que eu gastei, que aqui é o 40 mais 60, que dá 100. Portanto, o meu resultado é igual a 60. E aí, nesse caso, tá? Na letra B, a empresa, no caso aqui, teria lucro, tá? Iam sobrar 60 reais dos valores das vendas, tá certo? Prontinho, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Tá feita, então, a correção do exercício 9, beleza?